É tão monstruosa, tão demoníaca, que cada um que toma conhecimento dela pensa que está ficando louco. J. Hoover disse que é um plano tão monstruoso que é impossível para a maioria acreditar em sua existência. E é esse um problema que temos para mostrar às pessoas, que essa conspiração é real. Sou grato a Deus que ao redor estão todas as evidências necessárias para provar. E não há como negar as provas de que o World Trade Center foi um trabalho interno. There are red and blue lists out there. Have you already heard about the red and blue list, okay? Deixe-me falar sobre o teor do vermelho, azul, amarelo, ok? E daí em diante o policial fala sobre o procedimento que a FEMA vai tomar em relação às pessoas e as cores para marcar identificando o grau de perigo que elas oferecem ao governo e também as atitudes que o governo tomará com cada uma delas, inclusive levando aos campos da FEMA para a morte instantânea. Aqui estão os caixões pagos com o dinheiro do seu imposto. E existem milhares deles esperando por você, em todo o país afora. Cada caixão pode comportar 3 ou 4 pessoas. E é onde muitos vão parar depois que for decretada a lei marcial nos Estados Unidos. Obama e Bush são importantes Illuminati. E há um plano master do qual eles são marionetes. A nova ordem mundial. E a meta deles é aniquilar com 80% da população mundial. Então assim poderão controlar o restante facilmente. E vão começar pela América. E eles já construíram enormes fornos industriais que estão nos campos da FEMA. Esses fornos serão utilizados para incinerar os corpos dos mortos. E mesmo incinerando dia e noite não será o suficiente. E poderão matar milhares de pessoas de uma só vez por inalação de gás. Então temos esses caixões de plásticos para armazenar os corpos. E se você pergunta por que tudo isso vai acontecer com os americanos, a resposta é porque você rejeitou a Deus e seus preceitos. Quem não crê em Deus, pelo menos crê na informação dos caixões. A nossa nação proclama uma fé da qual não segue. E eu tenho uma crucial informação que é importante para você, americano, agora. Em 20 de março, o Congresso que te representa fez uma sessão especial a portas fechadas. Ao longo de 176 anos, apenas 4 reuniões como essas foram feitas, fechadas ao público no Congresso. Os parlamentares não discutiram só novas proposições, porque não há razão para uma reunião assim de portas fechadas. Eles também discutiram outras questões. Primeiro, o iminente colapso da economia americana que está para acontecer em setembro de 2008. 2. O iminente colapso das finanças federais do governo está marcado para fevereiro de 2009. Terceiro, possibilidade de guerra civil interna como resultado da recessão. Quarto, acontecimentos generalizados, como revolta da população se mobilizando contra o governo. Quinto, detenção desses rebeldes dentro dos campos de concentração da FEMA. Eles estão construídos em todo o território americano. Sexto, possibilidade de retaliação contra membros do Congresso Nacional devido à recessão. Sétimo, a localização de lugares de segurança reservados para os congressistas e também para seus familiares, para serem preservados em caso de uma represália maciça. Oitavo, a necessidade de fusão com o Canadá por seus recursos naturais e também com o México, devido à sua mão de obra barata. Nono, a criação de uma nova moeda, o Amero, para circular nas 3 nações como proposta de solução para a crise econômica. E como prova disso, nos últimos 4 meses, o preço da gasolina subiu 500%. E isso é só o começo. O preço da cesta básica subiu 300%. As economias de milhões simplesmente evaporaram da noite para o dia, devido à avaliação da moeda pelos analistas financeiros. E as prisões começarão pelas grandes cidades, então se alastrarão para o interior. Tomarão lugar duras leis repressivas que vai requisitar policiais e forças militares através de todo o país para sufocar grupos rebeldes que possam surgir. Se você é americano e está ouvindo essas palavras, você deve entender que isso está acontecendo neste exato momento. E não é nenhuma teoria de conspiração, é fato, e estamos no limiar desses acontecimentos. Deixe-me explicar sobre as listras vermelha, azul, amarela.
A lista vermelha, formada pelos inimigos do Estado. São líderes de grupos patrióticos que falem a verdade em talking shows, em palestras, com líderes comunitários e também donos de blogs que falam a respeito do governo. Essas pessoas e seus familiares serão levados no meio da noite em helicópteros para os campos de concentração FEMA e poderão ser mortos imediatamente. Isso poderá ocorrer mais ou menos 2 semanas após a aplicação da lei marcial. Isso ocorrerá, é claro, depois da queda na economia. A lista azul ainda são considerados inimigos do Estado, mas seguidores dos das listas vermelhas. Essas pessoas ficarão para depois da aplicação da lei marcial. Serão levados aos FEMAs e lá serão mortos. Suponho que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estejam nessa lista. Lista amarela. As ovelhinhas. Estas são as pessoas que não sabem nada da verdade por trás do governo. E não sabem nada sobre a nova ordem mundial e também não querem saber. Não são consideradas ameaças nenhuma e serão instruídas como deverão se comportar. São aqueles que fazem tudo que os outros dizem. Infelizmente, essas são a maioria e como serão muitas, será difícil de controlar efetivamente. Então, muitas serão mortas ou privadas de nutrição. Essas da lista amarela que sobreviverem serão as que serão etiquetadas com microchip 666 e serão liberadas como ovelhinhas para serem controladas. Acordem, seremos azul, amarelo ou vermelho. Estamos todos incluídos.